Começamos só com questões para cá, para cá, para cá. Começamos só com questões teóricas, mas já fizemos aí algumas questões de cálculo que sempre aparece aí em impulso, em quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Beleza? Próxima questão, acompanha aí na telinha. Uma partícula de massa igual a 2 kg, inicialmente em repouso sobre o solo, é puxada verticalmente para cima por uma força F de intensidade 30 N durante 3 segundos. Adotando o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, calcula a intensidade da velocidade da partícula no final do tempo. Tá? Então, ele tinha uma partícula de 2 kg, inicialmente em repouso sobre o solo, e é puxada verticalmente para cima por uma força de 30 N durante 3 segundos. Tá? Então, aí, como é que eu vou responder isso aí? Você tinha que lembrar que se a partícula foi puxada por uma força F, ela também tem a força peso para baixo, né? Então, o meu impulso aí, que vocês viram a quantidade de movimento, tá certo? É igual a variação de quantidade de movimento. Antes ela era zero, a quantidade de movimento, porque estava em repouso. Então, o que eu vou ter é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Agora, cuidado, deixa eu só apagar isso aqui, que foi da questão anterior. Cuidado que vocês têm um corpo que foi puxado com a força F para cima, mas você tem também a força peso nele. Então você não faça só, como tem lá nos livros, força vezes o tempo igual a mv. Aí ficaria, a força foi 30, foi? 30 vezes o tempo foi 3, a massa, ele deu a massa 2, aí achava a velocidade. Está lá a fórmula direitinho no livro, né? Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Que é impulso? Força vezes o tempo igual a massa vezes a velocidade. Ora, vestibular. No vestibular ele deu a força, deu o tempo. 33. Deu a massa, você acha a velocidade. Agora, lembre-se que existe a força-peso. Tá? Então, se você fosse aplicar a fórmula direto do livro, você estava errado. Você tem que fazer força vezes o tempo menos a outra força, peso vezes o tempo. Aí sim, igual a mv. Você tem que considerar aí o peso nessa questão, tá certo? Porque ele foi puxado, ó, não foi na horizontal, ele foi puxado o quê, ó? Ele foi puxado verticalmente para cima. Ó como muda os exercícios que a gente faz em sala de aula. Porque em sala de aula a gente puxa nesse sentido, horizontal, né? Aí era só fazer F vezes o tempo, era só fazer isso aqui, ó. F vezes o tempo, igual a mv. Aí você aplicaria direto. Mas como foi na vertical, eu tenho que considerar o peso. Por isso que na solução, vocês vão ter isso aí daqui a 3, 4 dias, essa aula já está lá no nosso... Deixa eu só apagar aqui. Já está aí no nosso blog, tá? Mas eu vou aqui lembrar a solução para vocês, ó. Impulso, tá? É igual a variação da quantidade de movimento. Vocês viram isso daí. Beleza? Então, o que é que vai acontecer aí? Impulso, ó, é força vezes o tempo, mas como subiu verticalmente, eu vou ter a força-peso provocando o impulso, mas eu vou ter a força-peso contrária a esse impulso, por isso ficou menos a força-peso aqui, ó. Peso é mg, tá? Então, ficou a força vezes o tempo, vocês viram em sala de aula, a força é 30, o tempo é 3, mas como está no plano vertical, eu tenho que levar em consideração que a força-peso está atrapalhando, menos a força-peso, que é a massa, 2 vezes g, que é 10, vezes o tempo, que é 3. Aí a massa é 2, eu vou encontrar a velocidade. Aqui ficou 0 porque ele estava em repouso. Ok, vestibulando? Então, vocês que acompanharam em sala de aula, qual foi a novidade dessa questão aí? Foi que em vez de fazer só força vezes o tempo igual a mv, entrou, que a gente sempre faz, entrou agora quem? O menos aqui, ó, o menos da força-peso. A força-peso aí atrapalhou, tá? Então, deixa eu apagar aqui tudo para vocês, para a gente lembrar aqui, ó. Então, ficou ó, força vezes o tempo, menos a força-peso vezes o tempo, igual a mv menos mvo. Mvo foi 0, ficou só mv, tá? Só mv. A massa foi 2 vezes v. E aí ele deu, F foi 30, foi 3, o peso
é a massa que é 2 vezes 10, vezes o tempo foi 3, era só fazer as continhas. Ok? Agora cuidado, se essa questão vem na horizontal, aí eu não ia levar em consideração a força-peso, tá? Aí eu não ia ter esse lado aqui, ó. Por isso que vocês, em sala de aula, não colocaram essa parte. Agora lembre-se aqui, ó. Por quê, ó? Porque é puxada verticalmente para cima. Ela não foi horizontalmente. Se fosse horizontalmente, não entrava essa parte da força-peso. Beleza, vestibulando?